Vamos meditar na palavra do Senhor, do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. E à medida em que você encontrar esse texto da palavra de Deus, quero convidar você a ficar em pé, para que, mesmo silenciosamente, possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Marcos 2, versículo 1 ao versículo 12. Sim diz a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que as arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. 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 Quero convidar os irmãos para que possamos orar ao nosso Deus, rogando sabedoria da parte dele, para este momento em que iremos escutar a sua palavra. Ó Senhor, que tu sejas glorificado. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado agora na pregação da tua palavra, ó Deus. Que nós possamos, ó Senhor, entender a tua palavra e por ela sermos então edificados, consolados e animados para fazer a tua vontade. No nome de Jesus, o santo e doce nome do nosso Redentor e Salvador, que te pedimos que seja da tua vontade. Amém. Amém. Podeis assentar. Qual é o maior desejo da tua vida? Qual é aquela notícia que você espera tanto escutar? A gente está chegando no final do ano, meu amigo visitante. Você está aqui na igreja e no Natal a gente gosta de presente, né? Qual é aquele presente que não necessariamente material seria e você ficaria feliz da vida em receber? Se eu fosse colocar essa pergunta em termos poéticos, eu faria da seguinte forma: qual é o teu sonho?
você mais almeja na tua vida? Geralmente, nós medimos os nossos sonhos, os nossos desejos, de acordo com as nossas necessidades sentidas. Por exemplo, se você está doente, então você imagina que sua maior necessidade seja a sua saúde. Então qual é o seu maior sonho? Seria, em tese, ficar curado. Quem sabe hoje você está passando por um aperto financeiro terrível. E aí então você entendeu que a sua maior necessidade é um emprego melhor, ou quem sabe uma promoção neste emprego que você se encontra. Então o seu sonho seria passar no concurso público, quem sabe, ou então conseguir um aumento de salário ou uma promoção. Mas talvez, moça, rapaz, você está aqui, talvez você nunca teve um amor correspondido. E aí você sente a necessidade de ter uma pessoa para caminhar junto ao longo da vida, não é? E aí o seu sonho, quem sabe, é encontrar aquele príncipe encantado montado num cavalo branco, por sinal, e que você possa, então, viver feliz para sempre com ele, né? A lista poderia continuar, mas eu imagino que você entendeu aquilo que eu falei. Geralmente os nossos desejos, os nossos sonhos, eles nascem a partir das necessidades sentidas por nós. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que particularmente eu não tenho nada contra nenhuma dessas coisas. De você orar a Deus e fazer tratamento para você ficar melhor de saúde. De repente você conseguir passar num concurso público. E de você casar. Obviamente a maioria de nós, Deus colocou com o intento de que nós casássemos e constituíssemos família, não é? Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite que você deve entender o real valor dessas coisas. Essas coisas têm um valor, essas coisas elas são importantes, mas eu gostaria de afirmar que muitas vezes nós superestimamos essas coisas. Entendeu? Nós muitas vezes superestimamos os nossos sonhos. O que eu estou dizendo, irmãos, é que muitas vezes nós nos enganamos. Muitas vezes nós achamos que aquelas coisas que nós sentimos necessidades, elas vão mudar a nossa vida e fazer assim um giro de 180 graus e vai tirar da gente de uma situação difícil, de uma situação, quem sabe, triste, para nos colocar num status mais elevado e renovado. Nós imaginamos no fundo que se ganharmos alguma coisa, se conseguirmos alguma coisa, ou se casarmos com alguém, aquele alguém que você está pensando aí, nós então seremos elevados a uma situação muito nova e entraremos assim então naquele sonho real. E quem sabe você está com esse problema aqui na igreja, e esse texto fala muito a respeito disso. Por isso eu quero pedir a sua atenção para o texto que nós vamos acabar de iniciar de expor. Bote os seus olhos para o versículo 1, por favor. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Leia comigo, por favor, me acompanhe. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Muito bem, aqui nós encontramos o Senhor Jesus Cristo numa cidade chamada Cafarnaum. E a notícia que Jesus Cristo estava em Cafarnaum, ela se espalhou com uma rapidez impressionante. E você vai ler nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo, ele muitas vezes parece um imã irresistível. Onde ele vai atraindo pessoas, atraindo multidões. E aonde quer que Jesus Cristo fosse, a exemplo daquilo que acontecia em Cafarnaum, as multidões o procuravam. E no episódio que nós lemos aqui,
O Senhor Jesus Cristo, ele está numa casa. E essa casa, diz o texto, ela está cercada por muitas pessoas. Certamente a multidão, ela se acotovelava e disputava um lugar para estar perto de Jesus. Se você ler os evangelhos, nem sempre a motivação da multidão ela é clara. Algumas pessoas estavam ali, quem sabe por mera curiosidade. Outras pessoas ali estavam por inveja. Outros estavam ali porque queriam ver o Senhor Jesus Cristo expulsando demônios. Outros, quem sabe ali, estavam por conta de algum milagre que porventura Cristo poderia fazer. Mas outros também estavam para ouvir as suas palavras. A partir do versículo 3, o evangelista Marcos, ele vai se concentrar num caso específico, do modo como Jesus Cristo tratou a 5 homens, 4 amigos e um homem enfermo. Veja só o versículo 3. Leia comigo o versículo 3 e o versículo 4, por favor. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, o ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos tentar aqui ver a cena. 4 homens, de repente, eles chegam até aquela casa onde o Senhor Jesus Cristo estava, e eles carregavam consigo um homem que estava paralítico. Essa é uma das formas em que é possível traduzir o texto. Mas pode ser que essa palavra também possa ser traduzida para nós como paraplégico. Pode ser. O fato é que aquele homem ele tinha uma dificuldade muito grande de se mover. E ele precisava então de cuidados diários. Você consegue imaginar uma situação assim? Há dias atrás eu estava visitando uma pessoa que ela teve uma fratura muito feia na perna. E essa pessoa ela dependia, naqueles primeiros momentos, de todo o apoio para fazer tudo. Meus irmãos, se é incômodo você passar alguns dias ou um mês dependendo de tudo de outras pessoas, imagina a vida inteira. Você já imaginou fazer as suas necessidades fisiológicas? Quem é que ia limpar depois? Já imaginou? Pois era uma situação muito triste e humilhante que esse homem se encontrava. E eu não tenho dúvidas, e nem aquelas pessoas que estavam ali, que o maior sonho que aquele homem tinha qual era? Era de ser curado. Todo mundo sabia disso. E aí o que foi que aconteceu? Um certo dia os amigos daquele homem souberam que Jesus Cristo estava em Cafarnaum, que Jesus Cristo estava naquela cidade. E aí cada um deles pegou num canto da maca e foi levando aquele homem até a presença de Jesus, em tese na esperança de que pudesse então curá-lo. E aí a multidão era tão grande que a multidão fechava a porta, era impossível entrar na casa. E aí eles pensavam assim, a única maneira da gente colocar este homem lá dentro é pelo telhado. Vamos colocar este homem pelo telhado. Só que naquela época a parte superior da casa era chamado de eirado. Esse eirado, a maioria das casas era assim, era feito um eirado de vigas de madeira e barro mesmo. Então não era muito difícil, se você quisesse, quebrar aquele barro para que você entrasse aqui naquela casa. E foi assim que aqueles homens fizeram. Eles subiram até o telhado, eirado, e lá então eles conseguiram alguma maneira de quebrar o teto e assim colocar aquele homem dentro da casa, para que sim Jesus Cristo pudesse agir sobre a vida dele. E eu fico imaginando, irmãos, se a cena se acontecesse comigo, né?
porque Jesus Cristo estava pregando e tudo mais. Eu fico imaginando se de repente alguém quebrasse aqui esse fogo e entrasse aqui na igreja. Eu ia ficar sem reação. Eu ia ficar abasbacado. Foi justamente o que aconteceu. Mas a pergunta que fica é: por que é que estes homens agiram dessa maneira? Por quê? Parece óbvio. Aqueles homens agiram e fizeram isso tudo, fizeram essa cena tão dramática, para que Jesus Cristo usasse de compaixão e curasse o seu amigo. E ele pudesse então voltar a andar, seguir a vida dele, não é? Que coisa boa seria, porque aparentemente a maior necessidade daquele homem qual era? Era justamente ser curado. Qual era o maior sonho daquele homem? Era ter habilidade em seu corpo para seguir a vida dele. Todo mundo sabia disso, só não uma pessoa. Somente uma pessoa não compreendeu daquela forma, e era justamente Jesus. Veja só o versículo 5. Leia comigo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão... Você percebeu? Jesus Cristo não se voltou para aquele paralítico e disse assim: olha, levanta, toma o teu leito e anda. Ele não disse isso. Ele disse o quê? Filho, os teus pecados estão perdoados. Foi isso que ele disse. Se Jesus Cristo estivesse nos dias de hoje com pessoas iguais àquele paralítico, quem sabe as pessoas diriam assim para Jesus: opa, Jesus, eu não vim para cá para isso não. Eu não vim para cá para escutar isso não. Eu estou querendo uma outra coisa. Não foi isso que eu vim para cá para receber. Eu sou paralítico. Eu tenho um problema mais urgente aqui. Eu quero é que você me cure. É isso que eu quero. Mas Jesus Cristo sabia de uma coisa que aquele homem, ou aquele homem desconhecia, ou ele desconsiderava. Que a maior necessidade daquele homem não necessariamente era o restabelecimento de sua saúde. A coisa que aquele homem mais precisava era o quê, irmãos? Era o perdão dos seus pecados. Era a salvação da sua iniquidade. Que Jesus Cristo está dizendo para aquele homem, em outras palavras, é assim: eu sei o seu problema melhor do que você mesmo. Eu sei qual é o principal problema da vida. O principal problema da vida nunca é o sofrimento em si mesmo. O sofrimento é apenas uma consequência do problema principal. O problema principal qual é? É o seu pecado. É a sua inimizade para com Deus. Foi um pacto que foi quebrado. É justamente isso o seu maior problema. Isso é fantástico. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós temos a tendência, muitas vezes, de maximizar os nossos problemas, quando na verdade nós deveríamos minimizá-los. Muitas vezes, meus irmãos, nós subestimamos, por um outro lado, os reais anseios e desejos do nosso coração. Muitas vezes, aquilo que nós imaginamos que é de fato a nossa maior necessidade, o nosso maior sonho, na verdade é o nosso anseio por Deus, de reconciliação por Deus, e nós nem imaginamos isso. Quem sabe, meu amigo, você está nessa noite aqui, nessa mesma situação. No fundo, esse anseio, esse sonho que você tem dentro do seu coração, não é nada mais, nada menos do que o seu anseio por Deus, o seu anseio por perdão dos seus pecados. E Jesus Cristo está dizendo:
para aquele jovem e para você também. Quando você vem até mim, você paralítico, e pede para que o seu corpo seja curado, você não compreendeu ainda a sua maior necessidade. O seu problema principal, o seu problema primeiro é o pecado. Por isso, antes de curar o seu corpo, eu tenho que curar o seu coração, eu tenho que curar a sua alma. E é nesse ponto, irmãos, que eu quero demonstrar a grande armadilha que muitas vezes acontece em nossa vida. Muitas vezes os nossos corações e as nossas mentes, eles caem nessa armadilha. A gente pensa assim: se eu conseguisse, porventura, realizar aquele meu sonho, eu seria uma pessoa satisfeita na vida. Se eu conseguisse aquele emprego, eu ficaria satisfeito. Meus problemas acabariam. Se eu fosse curado, então a minha vida seria totalmente outra. Se eu casasse com fulano, aí sim seria a vida de verdade. Se eu passasse para a medicina, aí sim eu seria feliz e realizado. E aí, o que acontece? Nós sonhamos que aquilo de repente poderá salvar as nossas vidas do esquecimento, da desilusão, da mediocridade. É isso que muitas vezes a gente faz. E no final das contas nós fazemos dos nossos desejos, dos nossos sonhos, o nosso Salvador. A gente não usa essa palavra, a gente não diz que os nossos sonhos são os nossos salvadores. Mas no fundo, na prática é isso que acontece. Nós somos iguaizinhos àquele paralítico. Em seu coração aquele paralítico dizia: se eu pudesse apenas voltar a andar, eu estaria feito na vida, meus problemas estariam resolvidos, eu serei então muito feliz, eu nunca mais vou reclamar de nada. Se eu puder voltar a andar, tudo na minha vida vai mudar para melhor. E quem sabe você está falando a mesma coisa. Se você conseguisse aquela coisa, não é? Então os seus problemas seriam resolvidos. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos, com isso tudo? O problema é que nós nunca conseguimos realizar os nossos desejos completamente. Mesmo quando os nossos sonhos são realizados. Por exemplo, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece vez por outra. Quando eu consigo uma coisa que eu desejo muito, logo depois que eu experimento essa coisa, ou recebo esta coisa, ou consigo esta coisa, eu fico feliz. Mas eu fico no fundo, geralmente, com aquela sensação: podia ser melhor. Eu imaginei que eu ia ficar mais satisfeito. Acontece com você isso? Nós ficamos com aquele gostinho de querendo mais. Por que isso acontece, irmãos? Isso acontece porque o seu sonho, por maior e melhor que ele seja, ele não pode ser Deus. Por exemplo, quando você casou com aquele príncipe encantado, você logo descobriu que o seu cônjuge ele é imperfeito, a começar dos roncos dele, não é? Você descobriu isso. Quando você realizou aquele sonho de repente comprar um carro, você logo descobriu o preço da gasolina, você descobriu logo o valor dos impostos, principalmente a manutenção, o seguro do carro, e aquilo que parecia ser um sonho não foi tão assim. Quem sabe então você imaginava que a enfermidade que você passava, em ser curado, você teria uma vida melhor, e você até foi recuperado daquela enfermidade, mas logo em seguida você descobriu outra. Porque na vida da gente é assim, a gente melhora de uma enfermidade para entrar noutra. É dessa maneira que acontece. Então Jesus Cristo está dizendo para aquele paralítico assim: você está enganado. Ele está dizendo: se a cura de seu corpo for tudo aquilo que eu fizer por você, você achará que nunca
novamente. Mas espere alguns dias, espere algumas semanas, espere alguns meses. A euforia não vai durar muito. Ela logo vai passar. Igual quando uma criança ganha um brinquedo, para depois de algum dia, logo deixá-la de lado. Isso é verdade com todo mundo, inclusive conosco que somos crentes. Mas se conosco que somos crentes acontece assim, muito mais com aqueles que não são. Certa vez eu li um artigo de uma escritora que ela era colunista de uma grande revista americana. E ela conheceu várias personalidades do mundo pop. Então ela conheceu atores, conheceu cantores. E aí ela escreveu um artigo, não é? E aí ela contando no artigo dela sobre a fase pré-fama destes artistas. E nesse artigo então ela contava como é que eles lutavam tanto para fazerem sucesso. Ela disse assim, que eles costumavam dizer, abre aspas, se eu conseguisse fazer sucesso nessa carreira, se eu tivesse isso, eu seria feliz. Até então, essas pessoas, diz essa mulher, essas pessoas elas eram iguais a nós. Elas tinham seus problemas, mas quando essas pessoas elas alcançaram a fama que tanto elas sonhavam, diz essa mulher que esses artistas se tornaram pessoas insuportáveis, passaram a ser pessoas instáveis, pessoas iradas, pessoas cheias de manias. E antes que você pense que é puramente arrogância, ela diz que não era arrogância, era algo muito pior do que isso. Aí ela diz assim, essas pessoas elas se sentem infelizes. Elas são muito mais infelizes hoje com a fama do que quando elas não tinham a fama. Exemplos: Michael Jackson morreu infeliz, mas não apenas morreu infeliz, ele viveu infeliz. Ele precisava até de sedativos para poder dormir. Que é outro exemplo, Freddie Mercury, que dizem por aí que foi a voz mais espetacular dos últimos tempos, viveu infeliz e morreu de AIDS. Recentemente, aquela atriz Angelina Jolie, considerada uma das melhores intérpretes de Hollywood e considerada até tempos atrás a mulher mais bonita do cinema, casada com quem? Casada até pouco tempo atrás com o homem mais bonito do cinema, Brad Pitt. Vive infeliz, com depressão. E aí, diante disso tudo, a articulista ela disse o seguinte, abre aspas, eu morro de dó das celebridades, morro mesmo. As celebridades já foram um dia seres humanos perfeitamente agradáveis, mas agora a sua ira é uma coisa horrível. Eles queriam ser famosos mais do que qualquer um de nós, trabalharam e se esforçaram o máximo para isso, mas no dia seguinte à conquista da fama, querem tomar uma overdose, pois aquele sonho impossível pelo qual tanto lutaram, a fama que transformaria tudo em um paraíso, que faria da vida deles algo suportável, que lhes traria realização pessoal e felicidade, havia finalmente chegado, mas nada havia mudado, senão para pior. Eles não eram mais os mesmos. A desilusão fez dessas pessoas viver aos berros, serem insuportáveis. Você percebeu? As raízes do descontentamento humano são mais profundas no nosso coração do que nós imaginamos. Nós imaginamos que a nossa felicidade
circunstancial, se tivermos uma saúde melhor, se tivermos um emprego melhor, uma renda melhor, uma família melhor, de repente a gente vai ser mais feliz. Mas a grande pergunta que fica é: isso tudo nos trará felicidade de fato e de verdade? É lógico que não. Se isso for sozinho. E a pergunta que nós podemos fazer é: será se o Senhor Jesus Cristo pode quebrar as cadeias e os grilhões do nosso descontentamento e nos trazer a verdadeira felicidade e significância para esse mundo? O versículo 6 vai dizer que algumas pessoas duvidavam disso. Os escribas, falsos religiosos da época de Jesus, pensavam que ele não era a solução. Veja só, versículo 6 ao 8. Leia comigo, por favor. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque fala ele deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Nós temos que compreender isso aqui que os fariseus estão pensando. Temos que entender a reação deles. Os fariseus, irmãos, os escribas daquela época, melhor dizendo, eles entenderam que a declaração de Jesus era uma declaração inusitada. Porque de fato, meus irmãos, quando Jesus Cristo diz assim: os teus pecados estão perdoados, ninguém naquela época estava esperando isso. Era uma afirmação assim, totalmente nova. Era tão inesperada que aquilo gerou um primeiro desconforto entre ele e os religiosos de sua época. E a Bíblia diz que Jesus Cristo era capaz, portanto, de ler o coração dos escribas que estavam naquela volta, e ele percebeu aquilo tudo. Quando Jesus Cristo disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados, os escribas eles ficaram chocados. Por quê? Porque eles entendiam que só quem podia perdoar pecados era quem? Era Deus. Nenhum homem pode perdoar pecados, apenas Deus pode perdoar pecado. E aí qual foi a conclusão deles? Jesus Cristo está blasfemando. Jesus Cristo está blasfemando porque ele é homem. Ele está fazendo algo que somente Deus pode fazer. E a lógica deles está certa. A premissa é que está errada, mas a lógica está certa. Só Deus pode perdoar pecados. E aí, para a gente ilustrar melhor essa situação, vamos trazer uma comparação para os nossos dias. Vamos ficar em casa, irmão Janderson. Vamos aqui pegar o irmão Janderson, pegar aqui o irmão Mário e o irmão Jeremias. Vamos dizer que eles estão conversando lá no seminário. Vem por onde eles conversam mesmo. Aí vamos dizer que de repente o nosso irmão aqui, Janderson, está conversando com o Mário, e de uma hora para outra eles começam a discutir, começam a bater boca, e de uma hora para outra então o Janderson vai e dá um soco no Mário. Aí o Mário cai todo ensanguentado, né? E aí o Jeremias, gaiato do jeito que ele se volta para o Janderson e diz: Janderson, o teu soco está perdoado. O teu soco está perdoado. Pode ir em paz para a tua casa. Já está tudo resolvido. Não tem nada, não tem problema nenhum. Aí o Mário, antes do Janderson sair, diz: ei, gaiato, o soco foi em mim. Ó aqui que não está saindo sangue. Você não tem condição de perdoar o soco dele no meu rosto. Porque o soco foi em mim. A afronta foi em mim. É justamente isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui. Ele está se voltando para aqueles
paralítico e ele está dizendo assim: os seus pecados foram contra mim. A afronta que você fez durante toda a sua vida foi contra mim. E a única pessoa que pode fazer isso é quem? É o Criador do universo. É o Deus Todo-Poderoso. E é justamente isso que Jesus Cristo está dizendo. O seu pecado foi contra mim porque eu sou Deus. Porque eu sou o Criador. E por isso eu estou perdoando os seus pecados. Eu não quero apenas fazer um milagre na sua vida. Eu quero te salvar. E aí, aqueles escribas imaginavam que isso era uma grande blasfêmia. Como foi que o Senhor Jesus Cristo reagiu ao pensamento deles? Ele fez uma pergunta muito perspicaz. Veja só, versículo 9 ao versículo 12. Veja a pergunta bem perspicaz que o Senhor Jesus Cristo fez. Leia comigo. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. No primeiro momento, quando nós vamos ler esse texto, parece que o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: qualquer um pode dizer, os teus pecados estão perdoados. Quem tem boca, fala o que quer. Qualquer um pode dizer, os teus pecados estão perdoados. Mas nem todos podem curar. E para mostrar a vocês que eu sou o Senhor, então eu tenho autoridade para perdoar pecados, então eu vou então curar este paralítico. Levanta-te, toma a tua maca e anda. E qual é a implicação disso tudo? Que é muito mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados do que fazer um milagre de uma cura. A implicação que geralmente a gente pensa é essa. Irmãos, eu pensei durante toda a minha vida desse jeito. Mas em preparando esse sermão e refletindo a respeito dessa pergunta tão intrigante, eu imagino que hoje a resposta é outra. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo assim: meus amigos, escribas, é infinitamente mais difícil perdoar pecados do que dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Mas somente Deus pode dizer a um ser humano: todos os teus pecados estão perdoados. Um curandeiro, um milagreiro pode fazer isso. Mas dizer, os teus pecados estão perdoados, somente Deus pode fazer. E eu não sou apenas um fazedor de milagres. Eu não sou apenas um milagreiro. Eu sou um divino Salvador. E eu fiz uma coisa muito mais difícil. E agora eu vou dar uma demonstração daquilo que é mais fácil fazer, para demonstrar o meu poder. Você entendeu, meu irmão, meu amigo que está aqui? O que eu quis te ensinar e te mostrar durante toda esta noite é que o Senhor Jesus Cristo, Ele não é apenas o Redentor dos nossos sonhos frustrados. O Senhor Jesus Cristo, Ele é sobretudo o Salvador dos nossos pecados, porque Ele é o Deus encarnado, o Filho do Altíssimo, a segunda pessoa da Trindade. E Ele é o único que pode resolver o real problema dos nossos corações. E a Bíblia diz que o real problema da humanidade não é falta de emprego,
não é saúde debilitada. Essas coisas são apenas consequências do problema principal, que é o pecado. E o pecado é algo tão terrível que traz consequências para todas as áreas da nossa vida. E foi justamente por essa razão que Jesus Cristo veio. Porque se o seu problema fosse um problema meramente de saúde, Deus tinha mandado médico. Se o seu problema fosse apenas um problema de uma casa que porventura você deseja e sonha ter, Deus teria mandado um engenheiro. Mas Deus sabe do seu real problema. E aí o que foi que Ele mandou? Ele mandou um Salvador para te salvar. Ele enviou Jesus para a cruz do Calvário, porque havia algo conosco que somente poderia ser consertado por Ele na cruz do Calvário. Então Ele é a única resposta para você. Ele é a única esperança para você. Ele é o único Redentor para você. Eu quero terminar minhas palavras perguntando novamente para você: qual o seu sonho? Qual é a sua maior necessidade? Qual é aquela melhor notícia que você consegue imaginar em receber? Qual é o presente de Natal que você gostaria de receber? Qual é a razão pela qual você vai se levantar amanhã para enfrentar essa semana tão dura de trabalho? A história que consideramos nessa noite, irmãos, ela revela o mais profundo e mais verdadeiro anseio que estava oculto em nossos corações. Qual era? O anseio pelo próprio Deus. Que por trás dos nossos sonhos frustrados, ou dos nossos sonhos realizados, que não satisfizeram os nossos desejos, por trás deles todos existe um anseio maior por um relacionamento vivo com Deus. Como Agostinho dizia em suas orações: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ou como Blaise Pascal dizia: existe no coração do homem um buraco na forma de Deus que só Deus pode preencher. E quem sabe você veio para cá nessa noite cansado de sonhos destruídos. Quem sabe você veio para cá cansado de sonhos realizados, porque nada preenche esse buraco do teu coração. Aquelas promessas que não se cumpriram e até aquelas que se cumpriram, aquelas esperanças que foram arrasadas. Quem sabe seja essa a sua situação nessa noite. Não se engane. Eu quero dizer que isso é tudo consequência direta do pecado nas nossas vidas. E nós mesmos somos pecadores. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo poderia te dar sucesso profissional, Ele poderia te dar saúde, Ele poderia te dar um carro do ano novo, Ele podia te dar aquele príncipe do cavalo branco, Ele podia te dar todas estas coisas juntas. Mas Jesus sabe que isso não é o suficiente para resolver o seu real problema. Você não precisa meramente de alguém ou de alguma coisa para realizar seus sonhos ou seus desejos. Nós não precisamos de alguém ou de alguma coisa nesses termos. Nós precisamos de alguém que possa ir além disso. Nós precisamos de um Salvador que possa rasgar em pedaços o nosso coração, que muitas vezes é egocêntrico, e arrancar de nós o pecado que nos escraviza e distorce nossa vontade. O que nós precisamos, meus irmãos, é de reconciliação com Deus. Nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados. E esse é o único modo de curar o nosso descontentamento. E para isso acontecer é preciso muito mais do que um fazedor de milagres. É preciso de um Salvador, que seja ao mesmo tempo o Criador e que seja Deus também. Ele precisa ser mais do que um gênio da lâmpada, um Papai Noel, um fazedor de milagres. Ele precisa ser Deus. E o único que pode ser este Deus e fazer tudo isso conosco é o Senhor Jesus Cristo.
filho de Davi, prometido no Antigo Testamento e encarnado. Aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário e promete para todos quantos creem no seu nome que os pecados serão perdoados. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer porque o Senhor escutou o clamor de nossas almas por redenção, mesmo quando nós não imaginávamos que isso era de fato os desejos mais profundos do nosso coração. Essa é a maior realização de sonho que jamais sonhamos. Obrigado porque Jesus é o Evangelho. E o Evangelho é a melhor notícia que jamais poderíamos receber. Por isso eu quero te pedir por essa pessoa que veio hoje para cá, para a igreja, buscando a Ti por algum sonho ou por alguma necessidade sentida, igualzinho àquele paralítico que foi até Jesus. Existem tantas pessoas enfermas, tantas pessoas depressivas, desempregadas, tantas pessoas com conflitos conjugais, tantas pessoas com dificuldades na criação de filhos aqui nesse momento. Que elas saiam daqui perdoadas, libertadas e salvas de seus pecados em nome de Jesus. De tal maneira que a esperança dessas pessoas por felicidade não esteja nunca numa cura de uma doença, num carro novo, num aumento de salário ou na chegada de um ano novo, mas de que a esperança delas esteja naquele que pode fazer nova todas as coisas. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.